Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Falo pra vocês que o Casares, há 2 semanas atrás, estava falando que o futebol estava de luto por aquele jogo contra o Palmeiras, por ele considerar que a arbitragem daquele jogo ela não tomou decisões corretas ao longo da partida. Mas a gente sabe que a arbitragem realmente ela é um grande problema no Brasil. Todo clube tem direito de questionar as tomadas de decisões dos árbitros, da comissão, em determinados jogos. Agora, você não tem direito de atacar o próximo. Você não tem direito de fazer o que o Belmonte fez. E o Belmonte, há 2 dias atrás agora, apareceu um vídeo dele nas redes sociais onde ele se desculpava das ofensas proferidas ao técnico Abel Ferreira. Com uma postura muito roteirizada, onde você não sentia ali nenhum tipo de empatia pelo próximo. Mais tarde, nos foi conferida a informação, o pedido de desculpas, ele veio de um acordo com o STJD, para que o clube não fosse julgado e nem punido. Então ele mesmo foi lá, propôs realizar o vídeo com um pedido de desculpas, pagou a multa e tá tudo certo. Não teve tramitação processual alguma. E hoje a presidente Leila Pereira, ela foi no programa lá da Ana Maria Braga, pela manhã. E ela falou que ela estava extremamente revoltada com a decisão. Porque afinal não houve nenhum processo de julgamento. Não houve nenhuma tramitação. Simplesmente eles foram lá, fizeram um vídeo, pagaram uma multa e tá tudo certo. Lembrando que episódios que aconteceram com o técnico Abel Ferreira, eles também culminaram em acusações formais dentro do STJD. Só que estes foram tramitados e foram julgados. O Palmeiras não teve a opção de fazer um vídeo, de fazer uma nota, nem de apenas pagar a multa e tá tudo certo. Não. Foi tramitado e foi julgado. E mesmo assim, antes desse processo acontecer, o próprio Abel veio e pediu desculpas. Na verdade, ao acontecimento lá do Caleri, do jogo do São Paulo e tudo mais, ele pediu desculpas no dia seguinte, às próprias pessoas. E no acontecimento lá com o jornalista, ele também ligou para o jornalista e também fez o pedido de desculpas. Não foi por um vídeo, nenhum acordo feito com o STJD. Agora eu pergunto, você não acha, Casares, que o futebol brasileiro não está de luto? Então quer dizer que você indo lá pagar a multa, tá tudo certo, não teve tramitação, não teve julgamento, não teve nada disso. E beleza, o julgamento dele poderia até inocentá-lo, mas nós não tivemos nem essa tramitação protocolar que sempre acontece. O próprio Gabigol, se eu não me engano, é o Gabigol, não é? Ele tá respondendo um processo aí dentro do futebol, alguma coisa assim de tribunal, não tá? Eu acredito que tá, se eu não me engano ele tá. O pessoal aí, sabe? Comenta nos comentários embaixo. E agora, vocês simplesmente pagam a multa, fazem um acordo colocando um vídeo lá. Vídeo esse que gerou a revolta dentro do São Paulo, porque esse vídeo era pra ter sido um vídeo privado, direcionado apenas a dirigentes, ao técnico, a pessoas de dentro da instituição. Não era para ser um pedido de desculpa público, mas sabe como que é a internet, acabou vazando. Alguém provavelmente pegou isso e disparou e tá tudo certo. Então, na minha opinião, é essa semana que o futebol brasileiro está de luto, porque simplesmente mostra que se você tiver dinheiro para pagar, você pode ofender qualquer um. Você pode discriminar qualquer um. Mas interessante que agora vocês não reclamam, né? Agora vocês estão pianinho. Não queria comentar de novo sobre esse acontecimento. Mas existem situações realmente que são revoltantes. Porque a gente sabe que isso não é apenas no espectro clubista. Eu não estou falando isso porque eu sou palmeirense. Eu estou falando isso porque eu acho que é certo. Sempre quando eu tiver uma opinião que eu achar que é a opinião do bom senso, que é a opinião da ética, do bom valor, da boa moral, eu vou colocar aqui. Independente do clube.
Ontem mesmo eu falei que foi muito errado a abordagem do Felipe Melo ao Pedro durante o jogo do Flamengo. Não torço pro Fluminense, não sou flamenguista, mas eu tenho uma coisa que se chama bom senso. Eu acho que isso é até questão de você ser humano, não é? E é sempre isso que a gente tenta carregar aqui. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Já começamos o vídeo aí falando de um assunto muito... com esse desabafo, né? Um assunto muito chato, mas enfim, necessário. Chato, mas necessário. Até porque tem muita gente incitando, infelizmente, atos de violência dentro do futebol. E isso não pode vir de dirigentes, cara. Na verdade, não pode vir de ninguém, a mais de dirigentes. É pior ainda quando vem de dirigentes. Galera, não deixe de apoiar os nossos parceiros, tá? Temos os nossos parceiraços lá da A2C Promotora. A A2C Promotora é uma empresa que presta diversos tipos de serviços financeiros. É isso daí. E esse começo de ano, ó, começou o imposto de renda. Tava vendo ontem lá, já baixei o programa aqui para poder fazer a declaração. Já começou o imposto de renda e esse é aquele momento que muita gente acaba, pô, vou ficar apertado, é mais um imposto para pagar. O pessoal da A2C Promotora, eles podem ter uma solução muito interessante para você, que é a antecipação do seu fundo de garantia. Então, ó, tô colocando um link fixado aí embaixo, que de repente pode te ajudar muito com isso. Eles prestam um serviço extremamente ágil, sem burocracia, sem depender do governo, pode ser feito a qualquer hora e qualquer momento do dia, inclusive de feriados, finais de semana, e o melhor de tudo, você recebe tudo muito rápido via Pix. Igual eu falei pra vocês, não tem burocracia. Então, ó, você pode chamar o Fábio lá, ou alguém da equipe dele, fala que veio pelo Opina Porco, vão reservar ali um momento para trocar uma ideia individual, customizada com você, te fornecendo uma boa experiência de atendimento. E eu tenho recebido feedbacks maravilhosos de pessoas que falaram que, olha, galera lá da A2C Promotora realmente é sensacional. Outra coisa, não tem custo nenhum essa operação. Por quê? Porque eles são os correspondentes diretos dos bancos. Então você pode ir lá tirar todas as suas dúvidas e eu tenho certeza que você vai gostar muito do trabalho deles. Beleza? A2C Promotora, pessoal. Não deixe de conferir lá. Continuando aqui falando sobre essa visita da Leila ao programa da Ana Maria Braga, a Leila ela foi lá e deu uma cutucada nos seus concorrentes. Na verdade, nós sabemos que já existe uma chapa, uma oposição que se ergueu contra a Leila dentro do clube, propondo maior proximidade com a torcida, trazer o torcedor realmente para dentro da instituição Palmeiras, etc e etc. E aí a Leila hoje fez questão de falar no programa da Ana Maria Braga que tem muita gente forte que apoia ela ali dentro. No Palmeiras eu me posiciono muito. Há alguns poucos críticos que eu tenho no clube, porque no clube sempre tem alguém querendo o seu lugar, é claro. E como é difícil você criticar essa gestão. Quando eu digo gestão, não é só a Leila Pereira. Para nós termos conseguido tantos êxitos, o trabalho não é só da Leila Pereira. É de todas as pessoas que estão ao meu lado. Tanto da parte política quanto profissionais. Tenho uma base política muito forte, que confia no meu trabalho. Mas tem uma meia dúzia que não gosta de aparecer às custas da gestão. Gosta de causar. Dizem que eu não gosto de ser contrariada. Mas as pessoas falam cada barbaridade e eu tenho que ficar quieta? Eu não fico. Eu sou uma mulher reativa. Quando pisam no meu pé, eu respondo sempre com a verdade. Sou transparente. Então essa foi um dos trechos ali da frase da entrevista da Leila Pereira hoje pela manhã. Já mandando um recado, uma direta aí, né? Para sua oposição dentro do Palmeiras. E na verdade a oposição no Palmeiras, dentro do Palmeiras, pode ser até de meia dúzia de pessoas. Mas aqui fora não é só meia dúzia não. Tem muita gente que contesta diversas decisões. Agora, tem umas tomadas de decisões que são certas. Na verdade, elas se obrigam a ser certas. Porque olha só, o Palmeiras fechou um contrato com a Sports Hub para publicidade nas placas de propaganda ali durante o jogo de 315 milhões de reais. Pelos próximos 5 anos. E esse foi um assunto muito contestado algumas semanas atrás. Isso porque o Flamengo tinha fechado uma parceria semelhante de 300 e, se eu não me engano, 18, 19 milhões de reais. Foi por aí. Quando foram ver o valor do Palmeiras, o Palmeiras só recebia 14 milhões. E rapidamente, cara, essa informação tomou conta da internet. Porque, peraí,
como que o Corinthians negocia por 200 e pouco, o Flamengo negocia por 300 e pouco e o Palmeiras só recebe 14 milhões. É isso mesmo. O Paparazzo Rubro-Negro, inclusive, no canal dele, ele trouxe essa informação também. Esse foi o grande ponto de questionamento. E aí, milagrosamente, uma semana e pouco depois, num ano de eleição, o Palmeiras fecha o contrato com a Sports Hub por mais de 300 milhões de reais pelos próximos 5 anos. Um contrato que ainda fica abaixo do Flamengo, por exemplo, que foi de 3 milhões a mais, porém, é muito bom. É um contrato muito bom, porque para quem tava recebendo 14, receber 300, irmão, pô, tem nem comparação, né? São esses milagres que acontecem aí pela internet. Por isso que é muito importante a nossa divulgação na rede social, porque isso acaba ganhando força. Em ano de eleição, meu amigo, a gestão não quer parecer que tá perdendo alguma coisa para rival e também não quer parecer inconsistente, né? Porque, peraí, todo mundo faturando quase 300 pila e os caras com 14? É muito estranho. E vamos lá, continuando nossas pautas aqui. A Liga Forte de Futebol tirou a proposta pro Corinthians. É, meus queridos. A Liga Forte de Futebol tira a proposta pro Corinthians. Eles haviam feito uma proposta, formalizado uma proposta pro Corinthians encabeçar a Liga Forte, ser o clube ali que mais faturaria, prometeu garantir valores mínimos, obviamente com outro mecanismo, porque eles são contra isso, eles se manifestaram contra, e além disso eles se posicionaram contra o Flamengo, para tentar dar uma barganhada com o Corinthians, porque eles falaram assim, não, a gente é contra o Flamengo receber tudo isso, mas vocês não, vem aqui, chega aqui perto da gente, vamos trocar uma ideia. Com isso, o Augusto Melo, observando essa movimentação, falou assim, pô, parece que faz sentido. E começou a contestar algumas decisões ali da Libra. Porém, agora eles retiram a oferta, com a justificativa de que o prazo acabou. Ó, Corinthians, o prazo acabou, não tem como a gente mais deixar essa proposta na mesa, então nós estamos retirando ela. E agora o Corinthians fica com a proposta da Libra e também tem a proposta da Brax. A Brax, aquela que trabalha com publicidade, eles também ofereceram até um valor interessante pro Corinthians, que eu acho que, se eu não me engano, foi de 260 milhões de reais. Eu acho que foi esse o valor que eles garantiram pro Corinthians. Porém, acredito que esse valor não tem mais metas, não tem mais aportes nem nada, seja um valor fixo. Eu não cheguei a ver no detalhe como foi a proposta da Brax. Na verdade, acredito que esses números não foram revelados no detalhe. Isso, a Libra mantém o mesmo posicionamento, que não existe como garantir para o Corinthians a mesma quantia ao Flamengo. Afinal, não sabe-se em que colocação da competição o Corinthians vai ficar. Não tem como fazer essa projeção agora. E outro assunto aqui, pessoal, é em relação lá à viabilização para o estádio do Flamengo. Tava vendo uma notícia lá no Paparazzo Rubro-Negro, ele trouxe uma notícia pela manhã sobre essa forma, né? Porque os caras, eles estão tentando viabilizar a grana agora, apresentaram o projeto. Aí teve a entrevista com o diretor com o vice-presidente da Caixa, perguntando a respeito dessa situação. E ele falou o seguinte, ele falou, ó, temos que ter o equilíbrio entre o desejo de ter o estádio e a possibilidade. Ou seja, em outras palavras, ele falou o seguinte, os caras querem o estádio, tem esse desejo? Perfeito. Agora os caras têm que mostrar que eles têm aporte financeiro para fazer isso. Eu acho gozado, né, que o Corinthians ergueu um estádio do nada. Agora, dos caras, né, fica exigindo toda essa burocracia. Mas, enfim, a gente sabe o que aconteceu ali atrás, que acabou subindo esse estádio do Corinthians. Esse estádio do Corinthians, irmão, ele só veio por causa de duas coisas. Porque o Palmeiras estava fazendo um estádio também na época. O Corinthians se aproveitou da Copa do Mundo, da desculpa da Copa do Mundo pra, ó, colocar isso daí goela abaixo de todo mundo. Porque os caras, eles não tinham esse cacife para poder fazer estádio. Não tinham. Agora tem toda essa etiqueta. Mas lá atrás foi uma decisão puramente política. Foi um favorecimento puramente político. E todo mundo sabe que é verdade. Até corintiano admite isso. A verdade é essa. Mas vamos lá, vamos conversar sobre o que tem aqui. Aí o vice-presidente da Caixa falou sobre isso. Que você tem que ter esse equilíbrio. Vendo isso, tava lá, né, o Paparazzo Rubro-Negro comentou hoje que já tem empresas querendo fortalecer esse aporte. E que a BRB seria uma delas, com um aporte inicial de 700 milhões para viabilizar o estádio.
A estratégia do Landim é você tentar pegar essa parte do estádio e criar uma SAF pro estádio. Tem essa ideia de tentar fazer o seguinte, ó, vamos pegar o estádio e vamos colocar na mão de investidores, vamos vender cotas para a gente poder subir o estádio. Só que a cota do estádio é uma, o Clube Flamengo é outro totalmente separado. Porém, quando ele fala o termo SAF, termo iniciativa privada, ele acaba gerando um mal-estar dentro do Flamengo. Porque vocês podem ver, Palmeiras e Flamengo hoje não precisam de SAF. São dois clubes que estão muito controlados. Tem gestões muito boas. Então os caras não precisam de SAF. Então quando ele levanta esse ponto assim, a galera fica meio receosa. Porém, ele vai tentar inviabilizar isso. O Paparazzo trouxe essa informação que tem empresas já querendo fazer esse aporte, o BRB. E aqui, ó, segundo o pessoal lá da Rádio FMRJ, eles falaram o seguinte, ó, 2 bilhões. Novo estádio do Flamengo avança e Landim já tem parceiros interessados em investir. Então a informação deles aqui conflui com aquilo que o Paparazzo rubro-negro trouxe pela manhã. E além disso, eles garantem aqui que o projeto do estádio é de 2 bilhões. Então 700 milhões seriam investidos por parte do BRB, talvez em um aporte inicial. E os outros 1,3 bilhões de reais, eles provavelmente seriam diluídos a outras empresas e outros investidores. Estamos falando de uma cidade turística, estamos falando de um clube que tem projeção em torcida para ter isso. E vamos falar o que é verdade. Estava conversando com o Fábio aí do pessoal da 2C Promotora, né? O Fábio, ele é flamenguista. Ele falou assim para mim, Neto, se o Maracanã sair da concessão com o Flamengo, né? Se de repente o Flamengo sair da concessão do Maracanã, porque vai ter um estádio próprio, o governo vai ter um problema. Porque o Fluminense e o Vasco não vão conseguir lotar esse estádio. O Botafogo já tem o Nilton Santos, então eles não precisam disso. E no fim, para poder manter o Maracanã, que o público e a renda do Vasco e do Fluminense não vai conseguir lotar em todos os jogos, não vai conseguir lotar, não vai conseguir fazer isso em todos os jogos, o governo vai ter que abrir essa concessão para empresas de shows, de eventos. E aí a gente vai cair naquele problema em relação a gramado, cronograma, datas, etc e etc. Então, para o governo do Rio, não é vantagem deixar o Maracanã longe do Flamengo. Porque, querendo ou não, por mais que o Flamengo não esteja, às vezes, numa super temporada muito boa, como foi no ano passado, a média de público ainda é grande. E só para vocês terem noção, pessoal, de uma outra informação aqui, o Flamengo investiu 125 milhões de reais até hoje, desde 2016 até hoje, no Maracanã. E 125 milhões de reais, mano, é muito dinheiro. Mesmo que seja diluído ao longo de uma linha do tempo, estamos falando de muito dinheiro. Então tem todos esses pontos. Se o governo perder o Flamengo da concessão do Maracanã, existe um sério risco de ter que dividir com eventos ali e no fim o Maracanã ele perder esse centro esportivo e acabar virando ali uma casa de shows e de eventos. E aí entra-se em outro problema e em outra discussão. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito de tudo isso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.